Este projeto tem como objetivo analisar de que forma as condições económicas globais influenciam o desempenho e o consumo de filmes e séries tanto no cinema como nas plataformas de streaming. Para isso, integramos dados económicos e audiovisuais de várias fontes, de modo a identificar padrões e correlações entre indicadores como o PIB, o desemprego, a desigualdade e a despesa em cultura e métricas de sucesso no setor audiovisual. O trabalho foi desenvolvido numa arquitetura de Data Lakehouse organizada em camadas bronze, silver e gold, garantindo a qualidade dos dados e suporte à análise. Na primeira camada bronze, procedeu-se à ingestão dos dados brutos em formato CSV no ambiente Jupyter Notebook. Nesta fase foram utilizados ficheiros provenientes de diferentes fontes, incluindo dados de bilheteira, prémios cinematográficos e catálogos de streaming. Em particular, foi utilizado o ficheiro relativo aos títulos da plataforma Amazon Prime Video, que contém informação sobre filmes e séries disponíveis no catálogo, como o título, o país de origem, o ano de lançamento, o tipo de conteúdo e os géneros associados. Estes ficheiros foram carregados para data frames, mantendo a estrutura e os valores originais, sem aplicação de transformações de forma a preservar a informação tal como foi disponibilizada pelas fontes de origem. Após a leitura dos dados, foi realizada uma verificação inicial no próprio Jupyter Notebook, recorrendo à visualização de amostras dos data frames em formato HTML. Esta visualização permitiu inspecionar os dados de forma clara e intuitiva, confirmando a correta importação dos ficheiros, a consistência dos campos e a presença de valores válidos. O uso de tabelas HTML revelou-se particularmente útil para identificar eventuais inconsistências básicas antes de prosseguir para as etapas seguintes do pipeline. Concluída a validação inicial, os dados da camada bronze foram armazenados no HDFS, assegurando a sua persistência num sistema de armazenamento distribuído. Este passo garantiu que os dados brutos ficassem centralizados, organizados e disponíveis para processamento nas camadas Silver e Gold. A camada bronze assume assim o papel de base do projeto, servindo como ponto de partida para as transformações, integrações e análises desenvolvidas posteriormente. Após a ingestão, avançamos para a camada Silva, onde ocorre o principal trabalho de limpeza e padronização dos dados. Nesta fase, tratamos valores nulos, corrigimos tipos de dados, uniformizamos nomes de países e anos e removemos inconsistências que impediriam análises fiáveis. Também garantimos que os dados económicos e culturais seguissem formatos compatíveis entre si. Neste vídeo vamos apresentar apenas dois exemplos, porque os restantes são muito idênticos. Para começar, vamos importar bibliotecas necessárias para Spark. De seguida temos a configuração de seção de Spark. E temos aqui a etapa 1, vamos preparar a tabela do Hive como a delta. Vamos eliminar as tabelas se existir e vamos recriar uma outra nova. Aqui estão os atributos da nossa tabela. Vai ser usado usando o delta, patrocinado por o ano, a localização será esta. Na etapa 2 vamos ler dados da bronze e fazer o respectivo tratamento, que é a parte essencial da camada Silva. Neste caso não temos muitos erros, como por exemplo campos em nulos, e nós podemos verificar isso na data profiling, que é verificado na camada bronze. Depois vamos ler o CSV com o esquema completo. Pode haver a opção de delimitador ponto vírgula e se houver cabeçalho também temos que indicar isso. Depois na etapa 3 vamos gravar dados na Silva em formato delta. Pronto, selecionamos apenas as colunas que queremos manter na tabela final, descartamos as colunas de região lidas do CSV. E finalmente estamos na etapa 4, a validação. E finalmente estamos na etapa 4, validação. Aqui usamos Spark.SQL, não é? Para verificar se temos a nossa tabela bem construída e se os dados foram bem carregados. Obrigado, é isso. Nesta etapa do projeto é feita a integração dos catálogos da Amazon e da Netflix, utilizando o PySpark. Primeiro, o catálogo lê os dados brutos que estão na camada bronze armazenados em ficheiros CSV no HDFS. De seguida, a estrutura de dados é padronizada e é adicionada uma coluna que identifica a plataforma de origem de cada título, permitindo diferenciar se vem da Amazon ou da Netflix. Depois, os dois conjuntos de dados são unificados num único data frame, formando um catálogo consolidado de títulos. A partir daí, é feito o tratamento da coluna de países, separando corretamente os casos em que o título está associado a mais de um país, garantindo uma linha por país.
Na sequência, os nomes dos países são convertidos para o padrão internacional IS ou 3, o que facilita a análise de integrações futuras com outras bases de dados. Caso não exista correspondência, o valor original é mantido. Por fim, os dados já tratados são gravados na camada Silver em formato Delta Lake, com particionamento por ano de lançamento, o que melhora a performance das consultas. Assim, o resultado final é um conjunto de dados limpo, padronizado e pronto para análises analíticas. Na camada Gold, o código do projeto passa a ter como objetivo a modelação analítica dos dados, transformando a informação já retratada na Silver num modelo estruturado, coerente e reutilizável, diretamente alinhado com as questões analíticas do projeto. Nesta fase, deixa-se de trabalhar a nível da limpeza de dados e passa a trabalhar a nível da organização analítica e preparação para o consumo final. O ambiente é inicializado como integração entre Spark, HDFS, Hive Metastore e Delta Lake, garantindo que todas as tabelas Gold ficam corretamente registadas no Metastore e associadas aos path certs no HDFS. Antes da criação das tabelas, o código assegura que as bases e tabelas estão num estado controlado, removendo versões anteriores, quando necessário, e recriando-as de forma explícita. Isto garante que a camada Gold não depende de execuções anteriores e é sempre construída sobre um estado limpo e consistente. A primeira parte da Gold é dedicada à criação das dimensões analíticas. A dimensão do país é construída a partir dos dados económicos da Silver, onde existem múltiplos registros por país ao longo dos anos. O código aplica uma lógica de duplicação, baseada no ano mais recente, garantindo que a cada país aparece apenas uma vez, com códigos e nomes normalizados. A dimensão temporal organiza os anos disponíveis nos datasets, permitindo análises temporais fiáveis, comparação entre períodos e estudos de evolução ao longo do tempo. Paralelamente, é criada a dimensão de títulos com base no catálogo consolidado de streaming. A partir de Titles Combined, os registros são de duplicados e é gerado um identificador único para cada filme ou série, o que permite cruzar informações de streaming, avaliações e indicadores económicos sem ambiguidades. Estas dimensões formam um modelo analítico próximo de um data warehouse que serve de base sólida para todas as análises finais. Na segunda parte da camada Gold, o código é orientado para a construção das tabelas analíticas finais, que exploram a natureza híbrida do projeto, combinando dados de cinema, streaming e economia. A partir das dimensões criadas, os dados do box office são utilizados para analisar a evolução das receitas ao longo dos anos, enquanto os dados de The Oscar Award permitem comparar o desempenho de filmes premiados em diferentes períodos e contextos económicos, sempre ligados às dimensões de tempo e de país. No lado do streaming, o Title Combined resulta da junção do catálogo da Amazon e da Netflix. É cruzado com indicadores económicos e culturais, possibilitando análises como a evolução do número de títulos ao longo do tempo, comparação entre países e o estudo da relação entre a oferta de streaming e o gasto cultural ou outros indicadores socioeconómicos. Todo o output final desta fase era armazenado em formatos otimizados, como targets, e organizado de forma clara na zona Gold do HDFS, sendo também registado no Hive Metastore. A partir deste ponto, dashboards e queries já não se necessitam de qualquer tratamento adicional, limitam-se a consumir a camada Gold, que representa a versão final, analítica e pronta a usar os dados do projeto. Agora, na segunda parte do Gold, vamos ter 3 tabelas analíticas. Neste caso, vamos ter 2 de facto e uma híbrida. A híbrida é esta tabela dos prémios, onde aqui criamos o contexto de Spark, criamos a tabela. Aqui está aqui o porquê de ser híbrida. Temos aqui 3 atributos em que são do tipo string e particionamos a tabela por ID do ano do filme e usamos o delta para guardar a tabela. Aqui vamos buscar os dados tanto à Silver como às dimensões de tempo, e títulos para completar a tabela. Aqui normalizamos para conseguir dar os joins garantidamente e damos os joins. Damos os joins pelo ano do filme e pelos IDs. Aqui selecionamos os campos necessários para a nossa tabela e removemos os filmes que não existem, porque neste caso nós queremos aproveitar os filmes através dos objetos através dos filmes e se não existir filme não é necessário para nós. Ok. E aqui guardamos a tabela e mostramos, tem aqui os resultados. Como podem ver, tem aqui 3 atributos a string, então é uma tabela híbrida. Agora passamos para as nossas 2 tabelas de facto, que é os resultados dos filmes, onde criamos a base de dados, se não existir, criamos a tabela. Aqui, como são todos do tipo numérico, é uma tabela de factos. Usamos o delta e particionamos através do ano de lançamento. Aqui vamos buscar todos os dados, tanto à Silver como a algumas dimensões, onde vamos criar os joins. Aqui estamos a dar os joins. E aqui vamos selecionar os resultados que nos interessam.
tanto aqui, criamos neste caso aqui selecionamos as colunas que nos interessam e aqui guardamos o resultado no formato Delta e particionado. Como podem ver, aqui está esses resultados. Exatamente aqui. São todos campos numéricos, é uma tabela de factos. Vamos passar para a nossa última tabela, que é a tabela de socioeconómicos, que é uma tabela de factos também. Aqui guardamos, criamos contexto de par, criamos a base de dados, não existiria a tabela. Aqui tudo numéricos. Utilizamos o delta e particionamos por ida do ano. Aqui vamos buscar os dados tanto às filadores como às dimensões de tempo e países. E agora aqui vamos às joins pelos códigos ISO 3, como são genéricos, e já estava genérico do Silver. Aqui damos joins, tanto pelo ID do ano como pelo código do ISO 3. Aqui selecionamos os campos finais e guardamos em formato Delta, particionado pelo ID do ano. E como podem ver, estão aqui os resultados.